Essa próxima pergunta aqui é uma pergunta complexa. Como ensinar meu filho a conversar? Ela é complexa, mas eu diria que talvez uma das questões mais importantes sobre a maternidade e a paternidade. Primeiro, porque é importante e complexa. Por quê? Se nós não sabemos conversar, como nós vamos ensinar os nossos filhos a conversar? E eu vou dizer que muitos de nós adultos não sabemos conversar porque não fomos ensinados a falar sobre os nossos sentimentos, sobre o que pensamos, ter essa troca, esse diálogo, quando for a nossa fase de evolução e a nossa fase de crescimento. Então, para que a gente possa ensinar isso, primeiro, a gente precisa aprender. Para que a gente possa aprender isso numa fase adulta, a gente precisa de terapia. Então, a gente precisa cuidar da gente para que a gente possa cuidar dos nossos filhos. E talvez essa seja a ferramenta mais importante que a gente possa dar aos nossos filhos. Porque quando eu escuto assim, como ensinar o meu filho a conversar? Aí eu fico pensando numa outra pergunta. Quando começar a ensinar o meu filho a conversar? E a resposta é desde sempre. Então eu tô grávida, eu já começo a conversar com o meu filho dentro da minha barriga. Eu sinto alguma coisa, algum sentimento mais forte, eu já ensino, olha, meu filho, isso que a gente está sentindo, porque ele também está sentindo tudo, ele não tem palavras, ele não tem recursos, mas ele tem as sensações fisiológicas. Isso que a gente está sentindo é alegria, isso que a gente está sentindo, a mamãe está um pouquinho triste hoje, então tudo isso que você está sentindo é tristeza, mas vai ficar tudo bem, né? Então a gente começa ali, ainda na barriga. Quando é um bebezinho, a gente, que seja recém-nascido ou um pouquinho maior, a gente vai trocar uma fralda, a gente fala, aí você vê que ele tá chorando e é frio, você tá sentindo frio, a mamãe entendeu que você tá querendo mamar, vamos mamar, então você vai ensinando a criança a conversar. E à medida que vai se tornando uma criança, você vai observando que aquela criança tá querendo demonstrar e coloca em palavras para ela. Por exemplo, uma criança de 2 anos, né, que geralmente é aquele auge da birra. Então a criança deu uma birra, não conseguiu se expressar, porque a birra é isso, né? Essa imaturidade, essa expressão de que sai toda bagunçada do que eles estão sentindo. Qual é o nosso papel? Colocar em palavras para a criança. Óbvio que não vai ser no meio da birra, porque a criança não vai conseguir prestar atenção, mas em um outro momento, né, você vai lá e vai conversar e vai colocar em palavras para a criança o que ela está sentindo. Olha, você estava chorando aquela hora, hoje de manhã, por exemplo, vamos supor que seja à noite, né? Na hora que vai colocar para dormir, hoje de manhã, você deu uma birra muito grande. Porque você estava com raiva, porque você gostaria de jogar aquele jogo aquela hora, e não era hora de vir fazer tarefa. Então você vai, você explica o que é que aconteceu, porque nós, como pais, a gente sabe o que aconteceu. A gente percebe, a gente consegue colocar em palavras e você vai ensinando. Então, eu entendo que você estava chateado, mas essa não é a forma da gente resolver o problema. Você tinha essa obrigação, depois da obrigação, você teria que fazer Aí você poderia fazer o que você queria, que era o brincar. Então, num outro momento, que não o momento do estresse, se for um adolescente, não vai ser uma birra, vai ser um estresse. Que não o momento do estresse, você retoma aquilo que aconteceu, você nomeia, você fala que você entende, que você percebe, e aí faz os cortes, né? Então, primeiro você acolhe, você nomeia, aí você vai e faz os cortes necessários. Mas essa não é a forma de proceder. E depois que você faz o corte necessário, você explica qual é a forma esperada de se proceder. Sempre lembrando que a criança não tem obrigação, nem a criança e nem o adolescente tem obrigação de saber qual é a forma esperada. Mas já tá grande, tá com 13, 14 anos. Nunca nada é óbvio. A gente precisa sempre dizer o que se espera.